Pronto. Satisfação mais uma vez. Bom, superada toda a fase de preparação para o concurso, o grande dia chegou e agora é hora de nós corrigirmos a prova que os senhores fizeram ontem do concurso de técnico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E antes da gente entrar propriamente nas questões, foram 10 questões de processo civil. Como eu tinha dito na primeira aula, que nós tentaríamos abordar todos os pontos possíveis de serem pedidos no edital. E assim nós fizemos durante os nossos 10 encontros. E eu creio que de forma direta nós conseguimos identificar e passar para os senhores 8 questões das 10, de forma direta, com anotação inclusive no caderno das anotações que eu pedi para os senhores anotar. E 2 questões aí de forma indireta, ou por decorrência lógica daquilo que nós propomos e expomos para os senhores. Pois bem, é essa visão do curso que nós fizemos e a prova que os senhores fizeram ontem. Bom, a prova dos senhores abordou os seguintes temas. A primeira questão tratou do tema inquérito policial. E a questão disse o seguinte, vamos às questões agora então. Primeira questão, questão número 41. As formas de instauração do inquérito policial variam de acordo com a natureza do delito. Nos casos de ação penal pública incondicionada, a instauração do inquérito policial poderá ser. Então, a questão é o seguinte, quais são as formas de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública? O questionamento que o examinador está fazendo é esse. Eu chamo a atenção dos senhores para a terceira aula que nós tivemos, nosso terceiro encontro. Nosso terceiro encontro, a primeira coisa que eu falei para os senhores foi a instauração do inquérito policial. Como se dá a instauração do inquérito policial. E lá eu falei que se dá de ofício pela autoridade policial. E ainda eu salientei, mediante requisição do Ministério Público e mediante requerimento do ofendido. E ainda eu lembro que eu pedi para os senhores anotarem no caderno essa última parte aqui. E por auto de prisão em flagrante. Então, auto de prisão em flagrante também é uma forma de se iniciar o inquérito policial. Então, essa prova aqui, essa questão, basicamente trabalhou com esse tema, inquérito policial e as formas que se dá o início do inquérito policial nas ações penais públicas incondicionadas. Então a alternativa A disse o seguinte, de ofício pela autoridade policial, mediante requisição do Ministério Público, mediante requerimento do ofendido e por auto de prisão em flagrante. E as outras questões estão erradas, mas vamos a ela. Vamos tentar identificar o que está errado nas outras questões. Primeira parte, de ofício pelo Ministério Público. Não, o Ministério Público não instaura o inquérito policial, ele não é o presidente. Ele requisita, lembra que eu fiz aquela distinção? Requerimento do ofendido e requisição do Ministério Público e requisição do juiz. Para quê? Para que a autoridade policial aí sim instaure o inquérito policial. É a autoridade policial, a autoridade competente, com competência legal para presidir o inquérito policial. Então, o presidente do inquérito policial é a autoridade policial e não o Ministério Público. Logo, de ofício, o Ministério Público não pode instaurar inquérito policial. Ele pode, no muito, requisitar a instauração pelo delegado de polícia. Então, essa primeira parte já está errado.
mediante requisição da autoridade policial. Requisição da autoridade policial. A autoridade policial requisita de ofício, ele inverteu os conceitos. Também está errado. Mediante requerimento do ofendido, com certeza. O requerimento do ofendido está certo e a auto de prisão em flagrante também. Então, essa questão, letra B, está errada por causa desses dois motivos. Primeiro, ofício do Ministério Público, de ofício pelo Ministério Público e mediante requisição da autoridade policial. É de ofício pela autoridade policial e requisição pelo Ministério Público. Item 3. De ofício pela autoridade policial. Até aí está tudo bem. Mediante requerimento do Ministério Público. Lembra a pegadinha que eu falei? Olha como eles invertem, ó. Não é requerimento, é requisição. E aí continua. Mediante requisição do ofendido. Mediante requerimento, inverter os conceitos do ofendido. E por auto de resistência. Por auto de resistência. Auto de resistência, não existe instauração de inquérito policial por auto de resistência. Ou é auto de prisão em flagrante, ou não é, ou as outras formas de instaurar o inquérito. Bom, de ofício pelo Ministério Público nós já falamos, mediante requisição da autoridade policial. De ofício, como nós dissemos, mediante requerimento do ofendido. E auto de resistência também não. De ofício pela autoridade policial, está certo, mediante requerimento do Ministério Público. Olha lá, eles inverteram o conceito. E mediante requisição do ofendido. Requerimento do ofendido. E por auto de resistência. Também está errado. Então, basicamente, na terceira aula, nós abordamos toda essa distinção das autoridades, das formas de se iniciar o inquérito policial. De ofício, mediante requisição do Ministério Público, mediante requisição do juiz, ou auto de prisão em flagrante. Então, basicamente, são essas formas de se iniciar o inquérito policial. Primeira questão, nós abordamos ela 100% no curso das aulas. Então, vamos seguir nos outros enfrentamentos, né, das outras questões. Aqui eu coloquei um resumo, então, de ofício por provocação do ofendido, por declaração de terceiro também, nós falamos, por requisição da autoridade competente e pela lavratura de auto de prisão em flagrante. E o artigo 5º do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade da autoridade policial de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária do juiz ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido, como nós dissemos. Só para fechar o quadro da primeira questão. Segunda questão. A segunda questão trata dos requisitos da denúncia. E a segunda questão nós trabalhamos também. Exatamente na quinta aula, nós destrinchamos todos os requisitos da denúncia. E lá nós falamos que quais eram os requisitos da denúncia? Lembra? Classificação do fato, qualificação do acusado e a exposição dos fatos com todas as circunstâncias. E, de forma opcional, o rol de testemunhas. Esses são os requisitos básicos da denúncia. Mas a questão número 2, a questão 42, melhor dizendo, ela trouxe esses requisitos com uma peculiaridade, para a gente desenvolver um raciocínio em cima desses requisitos. E aí vamos a ela. Questão 42, então. Constitui elementos. Olha o que ele diz. Autenticativos da denúncia. Autenticativos da denúncia. Primeira coisa que nós teríamos que pensar é o seguinte: a afirmação, elementos do quê? Da denúncia. Nós trabalhamos todos em sala. Só que ele está pedindo o quê? Os elementos autenticativos. E aí em sala nós falamos, quem que é a autoridade competente para oferecer uma denúncia? Nós trabalhamos isso. É o Ministério Público. E como que o Ministério Público se manifesta nos autos ao oferecimento da denúncia? No oferecimento da denúncia, através
dessa peça processual chamada denúncia. E como que ele se identifica? Como que ele autentica essa peça processual? Simplesmente colocando local, a data e a assinatura. Local e data, assinatura. Assinatura é o ato de autenticar a denúncia. A partir do momento que o promotor assina a denúncia, a partir do momento que o advogado assina uma peça processual, ele está autenticando aquele ato, ou seja, ele está falando, olha, este ato quem fez fui eu. Da mesma forma o juiz, quando assina uma sentença, essa sentença foi prolatada por quem? Por mim. Juiz, local, data e assina. Então, atos autenticativos nada mais são do que as assinaturas nos respectivos atos processuais. É isso que ele estava buscando nessa questão. E aí vamos ao enfrentamento. Então, constituem elementos autenticativos da denúncia. Qualificação do acusado. Nós vimos que a qualificação é requisito da denúncia, é elemento da denúncia. Qualificação do acusado. É elemento. É autenticativo? Que certifica aquele ato praticado pela autoridade? Não, ele é requisito da denúncia. Então não seria essa, muito embora seja elemento da denúncia. Vamos para a letra C. Qualificação das partes. Olha, o réu, a qualificação do acusado. Veja só, a lei, o artigo 41, ele fala que é requisito da denúncia a qualificação do acusado. Por quê? Porque o Ministério Público já é identificado, ele é um órgão instituído com competência própria, então já se sabe quem é a parte autora, digamos assim, quem promove a ação penal, quem que é? O Ministério Público como titular da ação. Então não existe necessidade de qualificação do Ministério Público, mas só do acusado. Então qualificação das partes não. A qualificação do acusado é necessário, identificar o acusado com suas características, com sua identidade. A identidade do acusado é o mais importante na qualificação dele. Então, a letra C está equivocado por esse motivo. Exposição do fato com todas as circunstâncias. Com certeza, é requisito da denúncia, mas é autenticativo? Elemento autenticativo da denúncia? Não. É um requisito. E a classificação do crime é requisito da denúncia? A classificação do crime é requisito da denúncia, mas não é autenticativo também. Aqui só uma observação que eu faço, essa prova foi uma prova tirada de um dos alunos, então independente do que está marcado aqui, o que vale é o que nós formos trabalhar. Então na verdade esse aluno ele errou essa questão, porque ele marcou na prova classificação do crime. A resposta correta para essa questão é o que? Data e assinatura do promotor de justiça. Então esta é a resposta correta para a questão. Entendeu? Então aqui está errado. Porque a data e a assinatura que autentica o que? A denúncia oferecida. Então todos esses conceitos nós trabalhamos de forma direta ou indireta em sala de aula. E especificamente os requisitos da denúncia, nós falamos especificamente sobre cada um deles. Beleza? Então, mais uma questão enfrentada. A resposta correta é data e assinatura do promotor de justiça. Como ato, como elemento autenticativo da denúncia. Vamos em frente para a próxima questão. Aqui o artigo 41 traz todos os requisitos que nós trabalhamos. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha. Esses são os requisitos da denúncia.
Mas o que autentica ela como denúncia, como peça do promotor de justiça é a assinatura, como nós dissemos. Questão número 43, a próxima questão. Vamos a ela. Lembra que eu disse para os senhores em aula, pessoal, vamos estudar as causas impeditivas e suspensivas do juízo e do Ministério Público? Pois é, caiu. Então vamos a ela, a questão 43. Constitui hipótese de incompatibilidade dos juízes quando, vejam, ele não está falando de impedimento e nem está falando de suspeição. Ele está falando de incompatibilidade. Incompatibilidade dos juízes. Olha o plural que ele usou. Por que eu estou chamando a atenção dos senhores para esse termo, incompatibilidade? Porque esse termo está diretamente relacionado às causas de impedimento e suspeição. No seguinte sentido, a lei prevê expressamente as causas de impedimento e suspeição. E também previu uma situação de incompatibilidade. Então vamos à questão. Primeira situação. Constitui hipótese de incompatibilidade dos juízes quando, letra A, o próprio juiz houver desempenhado as funções de defensor ou advogado ou ainda órgão do Ministério Público. Todas essas situações em que o próprio juiz desempenhar a função de defensor, de advogado ou do membro do Ministério Público, nós falamos para os senhores que elas compõem as causas do quê? De impedimento do juiz. Então são causas de impedimento do juiz. Quem disse isso? Lembra que eu pedi para os senhores lerem o artigo 252 do Código de Processo Penal? No artigo 252, prevê essa situação como uma causa de impedimento. Olha, ele está querendo saber a de incompatibilidade, não de impedimento. Então, muito embora seja causa de impedimento, não é de incompatibilidade dos juízes. Porque a lei chamou de impedimento, a lei não chamou de incompatibilidade. São as peculiaridades que o examinador gosta de colocar na prova para confundir o candidato. A lei expressamente chamou de impedimento, de incompatibilidade. Então vamos seguir. Nos juízos coletivos, servirem no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins. Ora, essa situação fática, quando em juízos coletivos, por exemplo, no tribunal, servirem no mesmo processo juízes que forem entre si parentes. Se houver parentesco entre dois juízes atuando no mesmo órgão colegiado, essa causa, como que a lei chama essa causa? Consanguíneo ou afins, ela chama de incompatibilidade. Então, a situação prevista expressamente no artigo 253 é uma causa de incompatibilidade. E aqui o aluno que fez a prova acertou. Realmente é uma causa de incompatibilidade. Mas vamos enfrentar as outras situações? Vamos a elas. Letra C. O próprio juiz houver desempenhado as funções de autoridade policial ou auxiliar de justiça. Quando ele houver desempenhado no processo, já houver desempenhado a função de autoridade policial no inquérito, ou de um auxiliar da justiça, um escrevente, um analista, essa situação a lei descreve como? 252 descreve como causa de impedimento. Também, a lei descreveu essa situação como causa de impedimento. Logo, não é de incompatibilidade. Letra D, seguindo.
tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Se ele já houver funcionado como juiz de outra instância, essa situação aqui, a lei chama como? Lembra que eu pedi várias vezes para os senhores lerem o 252? Chama de impedimento. E por fim, o próprio juiz houver desempenhado as funções de testemunha. Ele já prestou depoimento como testemunha no processo. Ele vai poder julgar? Não, por quê? Porque é uma causa de impedimento, artigo 252. Então, essa questão, basicamente, nós resolveríamos elas estudando os dois artigos, 252 e 253. Basicamente é isso. Então, a questão 3, resposta correta, letra B. Vamos seguir em frente. Aí eu trouxe aqui o artigo 252, descreve todas as causas de impedimento, e o artigo 253, como eu disse, nos juízos coletivos, olha o que a lei fala: não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneo ou afins. A questão parou aqui. A questão parou aqui. Em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Beleza? Então, nos juízos coletivos, os juízes não poderão servir nos processos em que forem parentes entre si. Se houver um grau de parentesco, eles não podem servir. E como que a doutrina chama essa situação? De incompatibilidade. As causas de impedimento, no artigo 252, e incompatibilidade do 253. Do mesmo jeito que ele pediu, incompatibilidade. Beleza? As causas de suspeição, no 254 também, que eu havia pedido para os senhores lerem. Questão número 44, vamos a ela. Olha que interessante, duas questões só falando sobre impedimento e suspeição do juiz e do promotor de justiça. Questão também que eu cheguei a comentar em aula. Constitui hipótese de impedimento do representante do Ministério Público. Hipótese de impedimento do Ministério Público. E eu lembro que eu falei bem assim em aula para os senhores: olha, aplica-se ao membro do Ministério Público as mesmas causas de impedimento dos juízes. Quais causas? Do artigo 252. As mesmas, quando cabível. Eu falei nesses termos. Aplica-se ao membro do Ministério Público as mesmas causas de impedimento dos juízes. Está expresso na lei. Não se contesta esse fato. E a questão pedia exatamente isso. Então, constitui hipótese de impedimento do representante do Ministério Público a participação de membro do Ministério Público na fase de investigação criminal como testemunha. Olha, lembra que nós vimos na questão anterior aquela situação do juiz participou como testemunha na fase de inquérito? Essa situação de impedimento do artigo 252 aplica-se ao membro do Ministério Público. Logo, a questão está correta. A hipótese constitui hipótese de impedimento do representante do Ministério Público a participação do membro do MP na fase de investigação criminal como testemunha. Constitui hipótese de impedimento. Está correta a questão, a aluna também acertou. Mas vamos enfrentar as outras questões, ver o que os outros itens, as outras assertivas, fazer uma breve análise. Letra B. Quando o parente do promotor de justiça tiver atuado nos autos como auxiliar da justiça. A lei fala parente, qualquer parente, quando parente, não, a lei fala parente em terceiro grau. A lei restringe. Então, quando o examinador vem e coloca de forma genérica, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se confunde com esse detalhe. A lei fala
parente em terceiro grau do promotor de justiça tiver atuado nos autos como auxiliar de justiça. Então aqui ele só falou parentes, então por isso que está errada. E as outras da mesma forma, olha aqui, ó. Quando o parente do promotor de justiça tiver atuado nos autos como promotor de justiça. Quando o parente do promotor de justiça for atuar nos autos como procurador de justiça. Mesma situação, a lei fala parente até o terceiro grau do promotor de justiça é causa de impedimento. Atuou como auxiliar, como membro do Ministério Público, causa de impedimento. Como chefe do Ministério Público, é causa de impedimento. E a letra E. A participação de membro do Ministério Público na fase de investigação criminal em relação ao oferecimento da denúncia. Ministério Público, ele fala o seguinte, esse item é interessante. O Ministério Público que participa da investigação, olha aqui, ó, participa na fase da investigação, ou seja, da investigação criminal em relação ao oferecimento da denúncia, ele é impedido? Não. Promotor de justiça pode participar da investigação criminal buscando auxiliar os trabalhos da polícia e oferecer denúncia. Não existe impedimento para isso, não existe essa causa de impedimento. Então o promotor de justiça pode sim participar da investigação criminal como membro do Ministério Público, buscando auxiliar os trabalhos da polícia. Então essa questão está errada por isso, porque não é causa de impedimento, não existe essa previsão. Beleza? Fechamos mais uma questão. Aqui expressamente no artigo 258, então traz: os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Lembra que eu falei? Até o terceiro grau, inclusive. E a ele se estendem, no que lhe for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos casos de impedimento dos juízes. As causas de impedimento dos juízes. Aplica-se, como eu disse, ao Ministério Público, artigo 258 do Código de Processo Penal. Essas questões que nós trabalhamos, bastante texto de lei, muito embora às vezes a gente precise trabalhar um pouquinho esses conceitos. O examinador gosta de trabalhar e fazer colocar essas situações para análise. Próxima questão, questão 45. Vamos lá. O processo penal seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado. Então a afirmação dele exigiu que o processo penal seguirá sem a citação ou intimação do acusado, sem a presença do acusado, que é citado ou intimado. Então ele deu duas situações. O processo penal seguirá sem a presença do acusado, que é citado ou intimado. Aí vamos enfrentar as alternativas. Que é citado ou intimado. Alternativa A, pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer com motivo justificado. Ele foi citado pessoalmente ou intimado pessoalmente. Ele deixou de comparecer no ato, mas justificou com o motivo justificado. Se ele justificou esse motivo, o que o juiz tem que fazer? Redesignar aquele ato processual, se a presença do réu for necessária, for imprescindível. Então, essa questão está incorreta porque ele fala assim: pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer com motivo justificado. O processo seguirá? Não, o processo não vai seguir. Segue o processo? Nesse caso, com motivo justificado, o processo não segue.
o juiz redesigna outra audiência para o processo, porque ele justificou a ausência dele naquele ato. Então, para-se o processo, redesigna o ato. Beleza? Então, ela está errada por isso. Por publicação, olha que interessante isso daqui. Por publicação para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Qualquer ato, olha como é genérico isso. Então, quer dizer, qualquer ato processual que ele não justifique, o processo continua. A ideia é essa. Qualquer ato no processo que o réu não comparece, sem justificativa, o processo continua? Não, depende. Como eu acabei de dizer, se a presença dele for imprescindível, o que o juiz faz? Determina a condução coercitiva, eventualmente, do acusado, do réu. Beleza? Então está errado por quê? Por qualquer ato. Generalizou demais. Generalizou demais. E mesmo porque, quando o acusado justifica a ausência, o juiz redesigna o ato processual a ser praticado. Item C. Pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Ora, ele foi citado pessoalmente, ou intimado. E deixou de comparecer sem motivo. Qual que é a consequência? Se ele for citado pessoalmente e não justificar, o processo continua. Por quê? Porque nesse caso ele foi citado pessoalmente. Beleza? Então, se ele foi citado pessoalmente, ele tomou conhecimento daquele ato. Ele tinha o dever de justificar. Se ele não justificou, o processo continua. Beleza? O processo seguirá, portanto, então, sem a presença do acusado. Sem a presença do acusado. Vamos analisar as outras questões. As outras assertivas. Item D. Por publicação para qualquer ato, deixar de dar andamento do processo. Ele deixou de dar andamento no processo. Muito genérico. Qualquer ato. As mesmas observações do item B. Deixar de dar andamento do processo. Depende do qual processo nós estamos falando. Se é ação penal privada, se é ação penal pública, incondicionada. Quem dá andamento no processo das ações penais públicas incondicionadas, quem que é? É o juiz. Promotor inicia a ação com oferecimento da denúncia. A partir do momento do recebimento da denúncia, o processo segue. Por ato do quê? De ofício. O juiz, ele vai buscar, seguindo o procedimento, seguindo o rito processual, os atos processuais. De ofício pelo juiz. Então o juiz determina de ofício os atos processuais. E não por iniciativa da parte, do acusado. Ele fala assim, ó, sem a presença do acusado. Então o processo continua. Sem a presença do acusado, que citado ou intimado, por publicação, para qualquer ato, deixar de dar andamento do processo. Olha, se a presença do acusado for imprescindível, o processo não continua, tem que se ouvir o acusado. Beleza? É nesse sentido. Letra E. Pessoalmente para o ato inicial, deixar de comparecer sem motivo justo. O processo penal seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para o ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Deixou de comparecer. Deixou de comparecer sem motivo justificado.
processo continua? Veja a diferença aqui para qualquer ato e aqui para o ato inicial. Deixou de comparecer pessoalmente para qualquer ato. Processo continua aqui, pessoalmente para o ato inicial. Ele foi citado do acusado, citado ou intimado pessoalmente para do ato inicial. Qual que é o ato inicial do processo? A denúncia ou a queixa, certo? Então, se ele foi citado no processo e deixou de comparecer sem motivo justificado aos atos processuais, o processo continua? Aí sim. Olha só para você ver como que às vezes a gente se engana. Aí sim o processo deixa de comparecer sem motivo justificado. Aí sim o processo seguirá. Por quê? Porque ele foi pessoalmente citado, olha aqui, citado ao ato inicial. Então, se ele não deixou de comparecer para os outros atos, o processo continua. Está expresso na lei. Logo, quando fala assim, pessoalmente para qualquer ato, não. Para qualquer ato, não, porque o ato inicial, olha a pegadinha da questão. O ato inicial, quando ele é citado e não comparece, o processo continua. É aquela situação que eu coloquei em sala de aula. Quando ele é citado, quando ele não consegue citar, não consegue localizar, ele vai ser citado por edital, lembra? E depois o que acontece? Ele não é citado por ato inicial. Suspende-se o processo e o prazo prescricional. Aqui é o contrário. Ele foi citado por ato inicial e deixou de comparecer. O processo vai seguir. O processo segue a revelia do réu. Então a questão correta é aqui, letra E. Não é a letra B, porque aqui ele generalizou para qualquer ato. Deixar de comparecer sem motivo justificado. É qualquer ato? Não. Porque o ato da petição inicial, o ato inicial do processo, aí sim ele seguirá, sem a presença do acusado. Então a resposta correta aqui é a letra E. Beleza? Aí eu coloquei uma observação, artigo 351, a citação inicial far-se-á por mandado, ou seja, citação será pessoal. E olha que interessante, o artigo 365, o processo seguirá sem a presença do acusado, expressamente, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Igualzinho que está na questão, no item E. Beleza? Artigo 367. Próxima questão. Próxima questão, ela tratou de um assunto do tribunal do júri. Nós trabalhamos também bastante o tribunal de júri. Basicamente foram 6 aulas só do tribunal do júri. E algumas considerações quanto à questão 48. Durante os debates orais no tribunal do júri, então ele especificou a fase processual. Debates orais no tribunal do júri. Aí ele coloca, se houver mais, a letra A, se houver mais de um acusador, olha, mais de um acusador. Quem que é acusador no tribunal do júri? Quem que oferece a acusação no plenário do júri? Pode ser o Ministério Público ou assistente de acusação. São essas duas pessoas. Quem mais? O querelante. Eventualmente pode o querelante também. Então, beleza. Se houver mais de um acusador, a situação é essa. Caberá ao juiz
disciplinar a divisão do tempo, independentemente da combinação entre eles. Cabe ao juiz, a situação é o seguinte: havendo mais de um acusador, ou seja, MP, assistente de defesa, ou querelante e assistente de acusação, desculpa, ou querelante e assistente de acusação, MP, assistente de acusação. Havendo mais de um acusador, é o juiz que disciplina a divisão do tempo? Não, eu falei expressamente, não é o juiz. As partes acusadoras vão, de livre e espontânea vontade, estabelecer a divisão do tempo pertinente a elas. É essa a sistemática, eu disse expressamente isso, e está expressamente na lei também. Então essa questão está errada por causa disso. Caberá ao juiz disciplinar? Num primeiro momento não, primeiro as partes têm a faculdade de fazer a divisão. Se elas não entrarem no acordo, por exemplo, o Ministério Público e o assistente de defesa, ou assistente de acusação, não entrou em acordo com a divisão de tempo, 1h30 ali para acusação, um único réu, tem o Ministério Público e o assistente de acusação, eles não entraram em acordo, aí sim o juiz, nesse caso o juiz, ele vai intervir e vai estabelecer um tempo, a critério dele. Na praxe ele estabelece 45 minutos para cada um, tanto para o Ministério Público como o assistente de acusação. Mas a regra é que tanto o Ministério Público como o assistente acordem na divisão do tempo. Beleza? Agora, a situação da letra B é a seguinte: havendo mais de um acusado, ou seja, mais de um réu. E aí ele vem e fala: o tempo para acusação não sofrerá acréscimo? Errado. Nós comentamos também, sofrerá acréscimo, lembra? De uma hora para acusação e para defesa, e no dobro na tréplica e na réplica e na tréplica. Lembra? 1 hora, aumenta em 1 hora o prazo normal, que é de 1h30, e na réplica e na tréplica ao dobro. É isso que a lei diz e é o que a lei traz. Então está errado por causa disso. Não será acrescido o tempo, será acrescido de 1 hora. E ao dobro, a réplica e a tréplica. Beleza. Item C. Se houver mais de um defensor, caberá ao juiz a divisão do tempo, independentemente de combinação entre eles. É a mesma situação da letra A. Há mais de um defensor. Lá havia mais de um acusador. Aqui há mais de um defensor. Eles vão ter que combinar o tempo. Se não entrar em um acordo, aí sim o juiz estabelece o tempo. É a mesma situação. Então, num primeiro momento, não cabe ao juiz, cabe às partes disciplinar o tempo. Letra D. O assistente de acusação também deve ser consultado se deseja ou não fazer a réplica. Encerrado a primeira fase dos debates, a fala da acusação, a fala da defesa. Aí vem a réplica. A réplica é de quem? Olha, falou a acusação, falou a defesa. A réplica é da defesa. Aliás, a réplica é da acusação. E a tréplica? Da defesa. Então vejam só, assistente de acusação vai se manifestar num primeiro momento na fala da acusação, aí temos a fala da defesa, depois nós temos a réplica de quem? Réplica da acusação. E nessa, a questão se centra aí, na réplica da acusação. O assistente tem que ser consultado se ele quer se manifestar ou não? Sim, ele tem que ser consultado. Já é uma praxe florense essa sistemática. Muito embora a lei não traga expressamente esse fato, mas ele tem que ser consultado. Se eles desejam ou não replicar, o promotor
se manifestou inerte. O juiz pergunta para ele, o doutor quer se manifestar para o assistente de acusação, gostaria de se manifestar na réplica? Ah, sim, excelência. Aí ele vai lá e se manifesta. Qual que é o tempo da réplica para um acusado? 1 hora. E se forem 2 acusados? Ao dobro, 2 horas. Isso na réplica e na tréplica. Beleza? Então o assistente de acusação também deve ser consultado se deseja ou não fazer uso da réplica. Correto. E por último, letra E. Os apartes deverão ser coibidos pelo juiz presidente, já que não regulados pela lei. Lembra que eu falei que para os senhores que o juiz tem a plena condução de todo o procedimento? Então, qualquer manifestação da parte no plenário, o juiz pode sim conceder à parte, tanto a acusação como a defesa, o direito de se manifestar. E como que se chama essa manifestação no plenário do júri? Em específico no plenário do júri. Quando uma parte está se manifestando, por exemplo, a acusação está se manifestando e a defesa intervém pela ordem de excelência e deseja se manifestar. Como que se chama essa sistemática? A lei dá o nome de aparte. Esse é o nome que a lei dá. Então aí o juiz concede um tempo de 3 minutos no plenário do júri para que a parte que requereu se manifeste em juízo. Qualquer uma das partes pode pedir esse aparte. Então por que está errado? Porque há previsão na lei, não regulamentado pela lei, há previsão desse aparte de qualquer uma das partes, tanto da acusação como da defesa, solicitar essa intervenção na fala da outra parte. Qual que é o artigo? É o artigo 497, inciso 12. Lembra que eu pedi para os senhores lerem na última parte do júri? Eu falei assim, ó pessoal, lê do artigo 480 até a parte final do procedimento. E no artigo 497, inciso 12, o último artigo que regula o tribunal do júri. Ele pediu na letra E. É possível sim uma parte. Beleza? Então está errado porque há previsão na lei. Então a questão correta é que o assistente de acusação também deve ser consultado se deseja ou não fazer uso da réplica. Beleza? Fechamos então mais uma questão. Aí eu trouxe o procedimento, os artigos, afetos a esta questão. O artigo 477, que estabelece a manifestação da acusação e da defesa, e depois da réplica e da tréplica. Aí o parágrafo 1º trouxe especificamente o que a gente estava discutindo no início da questão. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor. Olha, tanto o acusador como o defensor. O que a lei fala? Eu coloquei em vermelho aqui. Combinarão entre si a divisão do tempo. Então eles combinarão entre si. Que na falta de acordo, o que acontece? Aí sim, será dividido o tempo pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado na lei. Então a lei prevê o tempo, não vai exceder aquele tempo, mas o juiz só vai intervir se as partes não acordarem. E por fim, o parágrafo 2º fala, havendo mais de um acusado. Então, mais de um acusado, o tempo para acusação e defesa será acrescido de 1 hora. Tempo inicial. E elevado em dobro na réplica e na tréplica. Beleza? Fechamos a questão com a análise desses artigos. E por fim, a letra E falava do aparte. Então o artigo 497 fala, são atribuições do juiz regulamentar durante os debates, lembra? Durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder o quê?
até 3 minutos para cada, ó como a lei chamou, a parte requerido. Então a parte requer e o juiz concede que ela se manifeste naquele momento sobre a situação em 3 minutos. E aí ele termina, esses 3 minutos será acrescido no tempo desta última. Então a parte que interveio ganhou 3 minutos. A parte que estava falando terá mais 3 minutos para compensar esse tempo a mais dado para aquela determinada parte, acusação ou defesa. Beleza? Fechamos os artigos então. Aqui dos assistentes. Vamos lá. Próxima questão. Nós falamos assistente de acusação. Outra questão sobre assistente. Questão 47. O importante papel do assistente de acusação é a possibilidade de interpor recurso de algumas decisões específicas. O assistente de acusação pode interpor apelação? Pode. A primeira questão é a seguinte: será que ele pode interpor apelação? Lembra que nós falamos no curso da aula que o assistente de acusação pode interpor recurso, pedir prova, participar dos debates em audiência, formular perguntas para as testemunhas, para o ofendido, requerer a presença de peritos, requerer acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas. Então ele participa efetivamente do processo, o assistente da acusação. Beleza? E aí ele fala o seguinte, a questão: o assistente da acusação poderá interpor apelação? Pode. Da sentença penal condenatória? Pode. Da sentença penal condenatória? Pode. Só que ele completou: para majorar a pena. Essa questão foi muito capciosa, porque a regra é que ele pode. A regra é que o assistente de acusação pode interpor recurso. Mas para majorar a pena, ele pode? A doutrina e a jurisprudência entende que para majorar a pena, o assistente da acusação não tem legitimidade, porque é vedado a ele, a doutrina fala o seguinte: é vedado a ele buscar a vingança. Quando o assistente da acusação atua no processo, ele busca o quê? Ele busca a condenação. A partir do momento que o réu foi condenado, cessou o interesse dele. Porque o interesse dele não é a vingança de ver a pessoa presa. O interesse dele é ter uma sentença condenatória para buscar indenização civil. Ação penal, ação indenizatória, ação civil ex delite. Então ele vai buscar com aquela sentença condenatória uma reparação dos danos materiais e morais que ele teve. Então o interesse dele é meramente econômico, não é de buscar vingança. Então, para vedar esse conflito entre as partes, em que o assistente busque a vingança como um fator preponderante da sua atuação, a doutrina e a jurisprudência entende que para majorar a pena não pode. Beleza? E ainda, letra B agora, letra B. Vamos para ela. O assistente de acusação pode interpor apelação da sentença de pronúncia? Olha, eu falei, da sentença de pronúncia cabe o quê? Rese. Recurso em sentido estrito, isso foi falado em aula. Letra C. Da sentença penal condenatória para alterar o regime de cumprimento da pena. É a mesma situação. Não tem interesse. Acabou, cessou o interesse dele. Condenou, acabou. Não tem mais interesse o assistente de acusação. O objetivo dele, o entendimento que se tem hoje é esse. Olha, sentença condenatória acabou, extinguiu. Você pega a sua sentença, transitou em julgado e acabou. Reparação civil. O objetivo dele é esse.
eventualmente ele vai poder se manifestar de um recurso de apelação do réu. O réu pedindo absolvição, aí sim ele pode se manifestar. Mas ele buscando agravar a pena ou mesmo alterar o regime de pena, não, porque daí seria vingança. O objetivo dele seria vingança. E a intenção da lei, o que é? Permitir ele a reparação dos seus danos, não a vingança, não incentivar a vingança. O ordenamento veda esse incentivo. E por fim não, a letra D. O assistente de acusação poderá interpor apelação da sentença que rejeita a causa extintiva da punibilidade. Sentença que rejeitou causa extintiva da punibilidade. É favorável à acusação. Se é favorável à acusação, é favorável ao assistente do Ministério Público. Logo, não tem interesse do assistente recorrer de uma sentença que rejeitou a causa extintiva da punibilidade, que impediria o réu de responder por aquele processo. Então falta o quê? Falta interesse do assistente nessa situação. E por fim, da sentença de impronúncia. Eu até fiz uma brincadeira para a gente gravar em sala de aula. Lembra? Apelação, impronúncia, sempre no júri. Então, cabe sim interpor apelação da sentença de pronúncia. Essa questão a candidata acertou, é letra E. O artigo 416 fala expressamente: contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, cabe apelação. Lembra que eu fiz essa comparação? Impronúncia e absolvição sumária, todas vogais, cabe sim apelação. Fechamos mais uma questão? Beleza.